Bom, pessoal, então eu vou gravar aqui um vídeo sobre equação de Nernst, né? Nernst, que vai falar um pouquinho sobre a variação do potencial de redução, né, com a concentração das soluções, tá certo? E aí a gente vai relacionar diretamente com a energia livre de Gibbs, ok? Então aqui, num primeiro momento, né, em uma célula, né, espontânea, onde ocorre um processo espontâneo, né, eletroquímico, né, então a célula voltaica, né, o potencial de redução padrão, quando tem essa bolinha aqui, né, o potencial de redução padrão do catodo é mais positivo do que o potencial de redução do anodo, né? Uma vez que o potencial padrão positivo indica um processo espontâneo, né? E o potencial negativo indica um processo não espontâneo. Então aqui o catodo, né, onde vai ocorrer a redução, né, onde está recebendo os elétrons, né, que a gente viu lá da pilha, está recebendo os elétrons, é mais positivo e ali vai sofrer um processo espontâneo de redução. No anodo, né, o processo não vai ser espontâneo, ele é menos positivo, né, então ele vai ter a tendência em se oxidar, tá certo? Então no potencial o potencial de redução no anodo não é espontâneo, mas o inverso, né, o potencial de oxidação, ele vai ser espontâneo, tá certo? Então, no caso, o potencial de redução, né, positivo indica o processo espontâneo que vai acontecer no catodo, onde ocorre a redução, tá certo? E o potencial de redução no anodo, né, ele vai ser negativo, vai ser menor, né, do que no catodo, e o processo não vai ser espontâneo, e ele vai ter um processo espontâneo de oxidação, tá certo? Mas esses potenciais aqui, eles são padrões para o processo de redução, ok? Então, sabendo disso, né, a gente tem lá os cálculos do, da diferença de potencial que nós já vimos na pilha, e aí a gente vai começar a tentar entender quando as pilhas não são padrões, ou as concentrações não estão no estado padrão, tá certo? Aqui nós vamos ter algumas definições que vocês poderão ver lá no livro de Físico-Química, ok? Então aqui do Atkins, né? Então aqui no caso, na página eu não estou com ele completo aqui em PDF, né? Mas nós temos aqui na página 190, 195, né? Acho que 194, né? Começa aqui a parte de eletroquímica, né? Eletroquímica de equilíbrio. Então tem alguns conceitos de equilíbrio que vocês já viram já na Físico-Química 1 e 2, né? Que a gente vai precisar aqui, vocês já falaram que já viram, né, a definição lá do ΔG, então precisamos só saber que é um processo espontâneo e nesse, por exemplo, no equilíbrio, né, está implícita, né, o processo de variação, né, do ΔG, se o processo não está no equilíbrio, ele tende a se direcionar para o equilíbrio, diminuindo ou como que a gente pode falar? Aproximando o ΔG de zero. Quando o ΔG é igual a zero, né, significa que o processo chegou ao equilíbrio, né, e o processo não vai ser mais espontâneo, né, o processo vai ser, nem é espontâneo, não espontâneo, ele para, né, aquele processo ele vai parar, certo? Então aqui uma primeira definição que nós precisamos fazer é igualar os processos de ΔG com a força eletromotriz ou potencial de redução, tá certo? Nós temos esse primeiro aqui processo de igualdade entre o ΔG e a diferença de potencial, certo? O ΔG, assim, na físico-química, ele vai ser definido também como
a variação de um trabalho em um processo, tá certo? E nós sabemos que num processo espontâneo eletroquímico, né, a transferência de elétron e a diferença de potencial está relacionado com o trabalho realizado de transferência de elétrons, né, de um eletrodo para o outro. Isso está envolvido o trabalho, assim, de maneira bem qualitativa, né? Mas como o trabalho é igual à variação da energia livre de Gibbs, ou seja, o processo espontâneo, né, dessa variação de energia livre de Gibbs, né, está diretamente relacionado com o trabalho, nós podemos igualar a variação de ΔG com o trabalho realizado por um processo eletroquímico. E esse trabalho aqui será igual ao número de elétrons vezes a constante de Faraday. A constante de Faraday está implícita a carga do elétron vezes o número de partículas em um mol, tá certo? Então esse N vai ser a quantidade de elétrons envolvidos no processo, e a gente relaciona aqui, né, por exemplo, no processo na redução do cobre, tá certo? Então está envolvido dois elétrons, então esse N aqui vai ser o 2. E a constante de Faraday, ela vai estar relacionada com a quantidade de elétrons, né? Então esse 2 seria 2 mols. Então a quantidade de elétrons e a carga do elétron em electrovolts, tá certo? Ou em joules, né? A gente pode colocar em joules também. Então aqui essa relação direta vai ajudar a gente a trabalhar com outras fórmulas, que vai culminar na equação de Nernst, né? Para a gente conseguir calcular, por exemplo, concentrações diferentes do padrão, ou potenciais de redução onde a concentração está diferente do padrão, tá certo? E aí é isso a aplicação direta na eletroanalítica, certo? Então aqui, ó, o ΔG é a variação da energia livre, né, de Gibbs, N é a quantidade de matéria de elétrons transferidos, F é a constante de Faraday e E a força eletromotriz da célula. Então esse E, também denominado ΔI, né, é a força eletromotriz da célula, certo? Podemos definir aqui um Faraday é igual a 96.500 coulomb-mol ou 96.500 joules por aqui o volume vezes mol, né? Esse V volts, né? Volts vezes mol, ok? Já que N e F são positivos, tá certo? Então, se o ΔG é maior do que zero, logo E é menor do que zero. Então, aqui nesse caso, né, esses dois valores aqui são positivos. Nós sabemos que um processo espontâneo, o ΔI tem que ser maior do que zero, tá certo? E aqui nós temos um valor negativo para esse processo, porque se esses daqui são constantes positivas, o que está variando é o potencial. Se o potencial é positivo, o processo é espontâneo, e se o ΔI for positivo, o ΔG vai ser negativo, certo? Então, nesse caso, aqui podemos definir ao contrário, né? Se o E for positivo, o ΔG vai ser negativo e a reação vai ser espontânea. O processo eletroquímico será espontâneo, ok? Agora a equação de Nernst. Essa equação aqui que vai ajudar a gente, né, a resolver várias questões de eletroquímica e é bem utilizada, né, e vai ser bastante importante para a gente, certo? Então, uma célula voltaica é funcional até o E é igual a zero, o ponto no qual o equilíbrio é alcançado, tá certo? Então, aqui no caso, nós temos a pilha, né, ela vai ocorrendo transferência de elétron, né, e vai fornecendo corrente elétrica, e aí vai chegar um certo momento em que não temos mais, ocorreu toda a reação, não tem mais elétron para ser transferido. Então, a diferença de potencial vai ser igual a zero, certo? Aqui o que ele está chamando de E é o nosso ΔI, certo? É a força eletromotriz, diferença de potencial ou ΔI, ok?
Como nós igualamos, nós temos aqui uma equação para o equilíbrio químico, não sei se vocês trabalharam lá em equilíbrio, mas nós temos aqui que ΔG em um sistema que não está no equilíbrio, né, vai ser igual ao ΔG padrão, tá certo? De uma reação química mais RT ln de Q. E aqui no caso, o Q seria as concentrações de produtos dividido pela concentração de reagentes, tá certo? Então nós temos aqui essa igualdade que a gente vai utilizar do equilíbrio químico para aplicar na eletroquímica, ok? Então aqui nós, como a gente já definiu aqui em cima, ó, ΔG é igual a menos NFE, ok? Então nós podemos dizer que o ΔG vai ser igual a menos NFE e o ΔG padrão também vai ser igual a menos NFE, ok? Aqui no caso, né, para a gente definir aqui o ΔG, né, então esse é negativo, né, e aqui mais RT ln de Q, ok? Aqui eu vou usar transparência, acho que fica melhor se eu pegar essa daqui. Deixa eu visualizar a tela cheia, acho que fica mais legal. Tá? Então aqui no caso nós temos essa, essa igualdade aqui, né? Então aqui consideramos ΔG igual a M menos NFE, né? E chegamos a essa equação. Se nós dividirmos toda essa equação por menos NFE, né, nós teríamos aqui que o potencial, né, de uma certa pilha, né, fora do padrão vai ser igual ao potencial, a diferença de potencial padrão menos RT, como eu dividi tudo, né, por menos NF, né, então vai ser aqui o mais RT vai ficar menos RT, né, dividido por NF, logaritmo neperiano de Q, certo? Como R nas condições padrões, né, temos RT, né, e o F são constantes, tá certo? E aqui no caso considerando, né, a temperatura também padrão, nós podemos aqui definir que aqui o potencial, né, com uma certa concentração diferente do padrão, né, podemos definir aqui a concentração, mas aqui com uma temperatura padrão, certo? Então podemos aqui substituir RT, que é a constante universal dos gases, a temperatura e a constante de Faraday, isso aqui podemos ter um valor único, que vai ser 0, né, RT dividido por F vai ser igual a 0,0592, certo? Então chegamos a essa equação aqui, né, que é a nossa equação de Nernst, tá certo? Então o potencial fora do padrão vai ser igual ao potencial padrão menos 0,0592 dividido pelo número de elétrons envolvidos no processo, então é só um número inteiro, tá certo, que a gente vai utilizar, e aqui a concentração, né? A concentração de produtos sobre reagentes, tá certo? E aí a gente pode aplicar essa fórmula aqui em vários processos eletroquímicos, né, e montar várias equações, determinar concentrações de soluções desconhecidas e assim por diante. Okay? Então aqui no caso, né, observe a mudança do logaritmo natural para o log da base de 10. Né? Aqui eu acho que ele não mudou. Mas aqui eu acho que tem um erro na transparência, essa transparência da Pearson. Mas aqui ó, eu fiz já essa modificação e já modificando o logaritmo aqui neperiano para o logaritmo na base de 10, que seria o log, né, só o log, né? Esse ln é com a base, aquele base com ezinho, né, com aquele número do logaritmo neperiano, tá certo? Essa transformação já transforma para o log direto, ok? E aqui lembre-se que n é a quantidade de matéria de elétrons, ou seja, o número inteiro na equação química que a gente vai utilizar, né, o número de elétrons envolvidos na reação, ok? Bom,
E aí, com isso, nós podemos, por exemplo, né, vamos imaginar que eu tenho uma solução nas condições padrões, certo? O potencial de redução, ele é dependente da concentração padrão. Se a gente varia a concentração, vai variar aqui o potencial de redução, tá certo? Então, o que, que pode acontecer? Se eu pegar uma solução na solução padrão, né, com a concentração padrão, e pegar uma outra solução com a concentração maior ou menor, essa solução vai ter um potencial diferente. E se eu ligar essas duas soluções, né, pelos eletrodos corretos, por um fio, por uma ponte salina, eu vou ter diferença de potenciais com a mesma solução, só que em concentrações diferentes, tá certo? Então eu consigo gerar uma pilha, né, mesmo que seja, né, uma diferença mínima, eu consigo gerar uma pilha com duas soluções de concentrações diferentes da mesma espécie, tá certo? Então, assim, geralmente a gente tem o cobre e zinco, tem espécies diferentes, mas se as concentrações estiverem diferentes, eu consigo também gerar uma corrente elétrica, tá certo? Não é muito grande, mas isso vai dar base para a eletroanalítica, né? Concentrações diferentes, né? Se eu vario a concentração interna de uma pilha, né, ou de um eletrodo, né, com a concentração externa, eu gero uma corrente elétrica, gero um sinal elétrico. E essa variação, né, pode me indicar, por exemplo, né, um eletrodo ou como que a gente pode chamar? Um sistema eletrônico que eu consiga medir a concentração de algumas substâncias, ok? Então aqui, por exemplo, uma pilha de concentração. A gente chama pilha de concentração, quando temos duas soluções com concentrações diferentes. Essas duas soluções, se eu montar na forma de uma pilha, vai gerar uma corrente elétrica, pela diferença de concentração das soluções de espécies iguais, ok? Então, por exemplo, podemos usar a equação de Nash para produzir uma célula que tem uma força eletromotriz baseada apenas na diferença de concentração. Um compartimento consistirá de uma solução concentrada, enquanto que o outro de uma solução diluída. Então, se eu pegar uma solução de níquel, né? Então, níquel aqui na concentração padrão, 1 mol por litro. E outra solução de níquel com uma concentração 1000 vezes menor, 10 a menos 3 ou 1 milimol por litro, tá certo? A célula tende a igualar as concentrações de níquel 2 em cada compartimento. A solução concentrada tem que reduzir a quantidade de níquel, né, que logo deve ser o catodo, tá certo? Ou seja, a mais concentrada vai se reduzir, tá certo? Porque ela precisa reduzir a quantidade de níquel, significa que elétrons irão para essa célula e irão reagir com o níquel 2+, formando o níquel metálico, né? Então, o níquel mais concentrado, nesse exemplo aqui, será o catodo, ou seja, para onde os elétrons vão migrar, ok? Então, aqui no caso, ó, nós temos a construção da célula, aqui já com o catodo do lado direito e o anodo do lado esquerdo. Então, aqui a solução diluída e a solução concentrada. Então, a tendência da solução concentrada é diminuir a concentração, e aqui no caso do níquel, o níquel mais diluído, aqui vai ocorrer a oxidação e vai aumentar a concentração dessa solução, certo? Com o tempo, a diferença de potencial tende a zero, certo? Mas no início, a diferença de potencial é pequena, né? Mas há uma certa corrente elétrica. Então é gerado aqui 0,0888 volts nessa pilha de concentração, né? Com soluções, os eletrodos iguais de níquel e soluções de níquel também, ok? Então aqui nós temos uma pilha de concentração, ok? Bom, e se nós quisermos aqui, né, calcular a,
a força eletromotriz de uma célula eletroquímica, né, no equilíbrio, né? Então, a força eletromotriz da célula e equilíbrio químico, né? Um sistema está em equilíbrio quando o ΔG é igual a zero, tá certo? A partir da equação de Nernst no equilíbrio, né, nós temos aqui o potencial no equilíbrio vai ser igual a zero e o Q vai ser igual à constante de equilíbrio, certo? Então aqui nós podemos também definir, ó, se o E é igual ao E padrão menos a 0,0592 sobre N, ln, o log, né? Log do K, né? Que aqui se o ΔZ é igual a zero, né? No equilíbrio, o E também vai ser igual a zero. Potencial final, potencial padrão, potencial final. Potencial final vai ser igual a zero, e aqui o Q se torna o K, que seriam as concentrações no equilíbrio, tá certo? Então, para eu determinar a constante de equilíbrio, né, de uma célula eletroquímica, né, eu posso aqui definir aqui como o logaritmo, ó, aqui ele já passou para logaritmo normal, né? O logaritmo da constante de equilíbrio vai ser igual a NE padrão, né, dividido por 0,0592. Então a gente pode relacionar diretamente o potencial de redução de uma célula eletroquímica com a constante de equilíbrio dessa célula, certo? Então, por exemplo, a gente pode determinar a constante de equilíbrio, assim como em equilíbrio químico, né? Tinha algumas relações para encontrar a constante de equilíbrio, aqui pelo potencial padrão a gente consegue determinar também a constante de equilíbrio, certo? De um certo processo. Aqui eu não vou entrar em detalhe, aqui a próxima etapa seria pilhas e baterias nesse material do Brown, né? Mas aqui eu queria só fazer essa introdução sobre a equação de Nernst. Então, é essa equação aqui que eu vou utilizar bastante, tá certo? E na resolução de alguns exercícios também. Essa equação de Nernst, que qual que é a serventia dela? Ela calcula o potencial para as semicélulas, né, ou pilhas que estão fora do padrão. Então pode ser pilha de concentração, né, vai gerar diferentes concentrações do mesmo eletrólito, vai gerar uma corrente elétrica, ou eu posso determinar o potencial de uma semicélula ou de uma célula. Aqui pode ser E ou ΔE que eu posso utilizar. Eu posso utilizar o potencial de uma pilha, a diferença de potencial de uma pilha, né? Ou o potencial de redução de uma semicélula, né? E aí, se estiver fora do padrão, eu posso recalcular, né, com a nova concentração. Então, variando a concentração, varia o potencial de redução, né? Então, potencial de redução é para esses potenciais padrões, né, de redução é para nas condições normais de temperatura e pressão, na CNTP, e também para concentração padrão, então para 1 mol por litro. Se a concentração for diferente de 1 mol por litro, eu tenho que calcular o novo potencial. E isso que vai me dar a base para a eletroanalítica que a gente vai observar no próximo vídeo que eu vou fazer sobre os eletrodos na eletroanalítica, certo? Então é isso. Então guardem essa equação aqui que vai servir para a próxima aula e também para a resolução de alguns exercícios. Ok? Então até mais. Deixa eu voltar aqui.